Olá, sejam bem-vindos ao webinar DataFlex Visão Geral. Esse é o primeiro webinar de uma série de webinars destinado aos usuários do DataFlex Personal. Meu nome é João Maurício Rinardo e eu vou acompanhá-los hoje nesse webinar e aproveito também para agradecer a presença de todos. Essa é a agenda para hoje. Primeiro vou contextualizar um pouco sobre o que é o DataFlex. Em seguida eu vou explicitar as principais características da licença Personal, né? A maioria de vocês está aqui porque fizeram o download da licença Personal do DataFlex, né? Então, vou contextualizar um pouco sobre isso também. Em seguida, eu vou fazer uma demonstração sobre o DataFlex Studio, que é a principal ferramenta do DataFlex. E, por fim, eu vou colocar algumas fontes de informação que vocês podem consultar para aprender mais sobre DataFlex, enquanto você espera aí pelos próximos webinars que serão divulgados em breve. Bom, DataFlex é um framework de desenvolvimento. Com ele você consegue desenvolver aplicações de negócios, né, tanto para Windows, para web e também aplicações web responsivas destinadas a dispositivos móveis, que a gente chama de mobile ou web mobile. O DataFlex, o framework, né, DataFlex, ele contém vários componentes pré-programados para realizar as mais diversas funções que são comuns a aplicações de negócio. Por exemplo, um componente do DataFlex que já encapsula um monte de comportamento e você consegue criar na sua aplicação com poucas linhas de código. Por exemplo, numa outra linguagem você teria que desenvolver isso do zero e isso representaria centenas de linhas de código e, portanto, mais tempo de desenvolvimento. O DataFlex ele contém já uma interface padronizada, então você não precisa se preocupar em arrumar isso em todas as telas das suas aplicações. Ele já tem isso built-in, né, faz parte dele, inclusive também com comportamentos de navegação de dados, validação de dados, etc. Um dos principais recursos do DataFlex é a possibilidade de centralização das regras de negócio. Ele tem um componente chamado dicionário de dados, ou Data Dictionaries, onde você pode centralizar essas regras de negócio e ela vai valer para o sistema inteiro. Obviamente, você pode, em determinado local, anular essas regras ou fazer alguma customização dessas regras, mas, via de regra, você centraliza tudo que é padrão e isso vai se propagar para o sistema inteiro. Isso facilita a manutenção da aplicação, inclusão de novas regras e diminui o tempo de manutenção no programa mesmo, no seu sistema. Ele também permite a conectividade com diversos bancos de dados de mercado, como o SQL Server, o DB2, o MySQL. Ele também possui um banco de dados chamado DataFlex, que ele é bem simples e geralmente utilizado para pequenas aplicações, mas ele permite também conectar esses bancos de dados relacionais, client-server, né? Outra característica do DataFlex é que ele possui diversos assistentes para a criação das telas dos seus sistemas. Então você também ganha tempo aí no desenvolvimento, porque ele vai fazer o trabalho grosso assim para você. Evidentemente, depois você pode customizar isso, fazer várias coisas manuais, se você precisar, mas ele já te ajuda, já corta um caminho no desenvolvimento da aplicação. O objetivo do DataFlex é o desenvolvimento rápido e eficiente de aplicações de negócio. E ele também tem uma preocupação em ser fácil de aprender. A curva de aprendizagem do DataFlex é pequena. O DataFlex também, além do nome do framework, da ferramenta, ele também é o nome da linguagem de programação que a gente usa para escrever os nossos programas dentro do DataFlex. Essa linguagem de programação é orientada a objetos, ele já traz uma extensa biblioteca de classes com os principais componentes que são usados em aplicações de negócios. E a mesma linguagem de programação DataFlex, ela é aplicada para criar aplicações tanto para Windows, Web e Mobile. Então, por exemplo, o que eu comentei no slide anterior das regras de negócio, você programa num lugar só e se você tem uma aplicação Windows e agora está criando um módulo para web, essas regras de negócio vão ser reaproveitadas, vai ser o mesmo código. Inclusive vai ficar no mesmo lugar. E esse é só um exemplo de um objeto codificado na linguagem DataFlex. É uma linguagem bem simples de entender, né?
O Dataflex ele é dividido em alguns componentes. O principal dele é o Dataflex Studio, que é o que a gente vai ver adiante. É onde você vai efetivamente criar as aplicações Dataflex. E ele também possui o Dataflex Client e o Dataflex Web Application Server. O Dataflex Client é o componente que você vai instalar nas estações de trabalho que vão rodar as aplicações que foram compiladas com o Dataflex Studio. É como se fosse a máquina virtual que permite rodar as aplicações Dataflex num computador. Já o Dataflex Web Application Server, ele é o servidor de aplicação web que você vai instalar no servidor que vai estar hospedando a sua aplicação web e nele você vai registrar a sua aplicação desenvolvida no Dataflex, sua aplicação web desenvolvida no Dataflex. O Dataflex Web Application Server ele trabalha em conjunto com o servidor web da Microsoft, o IIS. Atualmente o Dataflex está na sua versão 19.1, que é a versão 2019, e a versão 20 do Dataflex já está no estágio de Technology Preview. Você pode baixar ela para testar lá no fórum da Data Access. E os principais recursos dessa nova versão é o suporte total ao Unicode e também a possibilidade de compilar aplicações 64 bits no Dataflex. A licença Personal. Como eu mencionei anteriormente, a maioria de vocês estão aqui porque vocês fizeram o download da licença Personal. Essa licença do Dataflex é uma licença gratuita, porém ela possui algumas limitações de uso. Ela tem que ser aplicada somente para uso pessoal e as aplicações feitas com ela não podem ser de cunho comercial, não pode ser de uso comercial. A licença Personal ela também pode ser utilizada como uma extensão do período de avaliação padrão, que é de 60 dias. Se você baixa o Dataflex lá no site da Dataxis e instala como avaliação, ele vai poder ser avaliado por 60 dias. Se caso alguém precise de um tempo adicional, ele pode aplicar a licença Personal, com a única limitação de que ela não pode, essa aplicação que está sendo testada não pode ser distribuída em hipótese alguma para o ambiente de produção. Eu coloquei aqui só como referência, provavelmente vocês já fizeram isso, né? Já baixaram, já registraram e ativaram o Dataflex Personal, mas aqui tem um vídeo no nosso centro de aprendizagem, que é o Dataflex Learning Center. Esse vídeo aqui explica todo esse processo de baixar, de solicitar o número de série para registro do Dataflex Personal e a ativação dele, inclusive a instalação do Dataflex Personal no computador. Então aqui é mais para referência depois, para quando vocês estiverem revendo esse webinar que está sendo gravado ou os slides, né? Bom, Dataflex Studio, ele é um IDE, é um ambiente integrado de desenvolvimento. É efetivamente onde você vai criar as suas aplicações Dataflex, onde você vai projetar, codificar tudo. Ele é a principal ferramenta de desenvolvimento do Dataflex. Existem outras ferramentas também, como o próprio compilador, uma outra ferramenta chamada, por exemplo, Database Builder, que é onde você pode mexer na estrutura das tabelas do seu banco de dados, ou o Database Explorer, que é uma ferramenta que você pode inspecionar, incluir, alterar, excluir dados de uma tabela do seu banco de dados. E o Dataflex Studio, ele combina tudo isso. Você pode também fazer tudo isso que eu mencionei dentro do próprio Dataflex Studio. Uma coisa que vale a pena mencionar agora é que os projetos são gerenciados em workspace no Dataflex. Então, essa imagem aqui mostra uma workspace chamada Order Entry, e nada mais é do que um diretório, chamado também Order Entry, com uma estrutura pré-determinada de pastas e um arquivo da extensão SWS, que é o que o Studio identifica como workspace. Só para mencionar algumas pastas aqui, o app.html, por exemplo, é onde ficam as páginas de uma aplicação web criada com Dataflex. O diretório app.src contém os fontes, né, dos componentes que são compilados na aplicação Dataflex. O diretório Data, por exemplo, contém ou o banco de dados Dataflex da sua aplicação ou informações de conexão com o banco de dados, por exemplo, do MySQL, que a sua aplicação usa. No diretório TD-SRC contém os arquivos de dicionário de dados, que é onde você vai programar as regras de negócio das suas tabelas na sua aplicação. E, por fim, aqui o diretório Programs, que é onde os programas compilados com Dataflex vão ser armazenados. Então, os arquivos exes que são gerados dos seus projetos são armazenados aqui. Então, só uma visão geral do que é um workspace. Agora eu vou fazer uma demonstração do estúdio, é uma demonstração
de coisas simples, né? Os próximos webinars vão abordar outras coisas e a ideia é que cada webinar traga um pouco mais sobre o DataFlex, sobre o Studio, para você ir aprendendo isso de forma incremental. Então vamos lá vamos abrir o Studio aqui. Essa é a cara inicial do Studio, DataFlex Studio. Esse daqui chama Start Center, essa tela que abre inicialmente. Ela pode ser aberta aqui pelo menu Help também, mas quando você abre ele já vem nessa tela. Ele contém notícias sobre o mundo DataFlex, aqui na direita algumas informações para iniciantes do DataFlex e também informações para pessoal mais experiente no DataFlex. Aqui na esquerda a gente tem a lista de workspaces mais recentes e eu vou abrir aqui essa workspace que é uma das aplicações de exemplo que vem com o DataFlex, que se chama Order Entry, que é uma aplicação de entrada de pedidos. Quando a gente abre uma workspace, a primeira coisa que ele mostra aqui é esse dashboard, que é a visão geral da nossa workspace, que também pode ser aberta aqui pelo menu Help. O que mostra esses quadros aqui? O primeiro quadro de projetos, ele mostra o projeto corrente que está selecionado, eu consigo ver ele aqui, esse order.src. Ele, depois que ele for compilado, ele vai se transformar em order.exe lá na pasta programs. Então ele mostra aqui quantos projetos eu tenho, qual que é o projeto que eu estou trabalhando atualmente. O quadro aqui do database mostra os bancos de dados, ou as tabelas que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho 7 tabelas, tenho 6 dicionários de dados nesse meu projeto, nessa minha workspace. Os componentes relacionados a esse projeto order aqui, está me dizendo que eu tenho 10 views de entrada de dados. Aqui no DataFlex as telas são chamadas de views, né? Então eu tenho views de entrada de dados, tenho 16 views de relatório e 5 janelas dialog ou prompt list, né? Prompt list é um componente do DataFlex que permite a seleção de registro, busca de registros em uma tabela. Aqui embaixo a gente tem os itens em aberto, que seriam os itens pendentes ou itens to do. A gente consegue colocar isso dentro dos nossos componentes para depois revisitar esses itens pendentes, né? Eles também são mostrados aqui nesse painel chamado To-Do List, aqui embaixo. E o Workspace Summary é uma visão geral da nossa Workspace. Aqui ele só está dizendo que a gente tem uma biblioteca anexada a essa Workspace aqui. E dá para notar também que temos diversos outros painéis aqui, né? No estúdio. Todos os painéis do estúdio, eles ficam disponíveis aqui no menu View. Então você pode fechar, abrir de novo aqui e você pode também arrastar eles e deixar o ambiente de desenvolvimento da forma como você acha melhor para trabalhar, né? Arrastando eles, ancorando eles nos lugares. Eu deixei aqui do jeito que eu prefiro trabalhar, mas isso é de cada um, né? Cada um tem a sua preferência de onde está mais acostumado a encontrar as coisas, né? O primeiro painel aqui que eu vou mostrar é esse painel aqui da direita, que é o Workspace Explorer. Aqui ele mostra a lista de projetos que eu tenho na minha Workspace. No caso aqui eu só tenho um, que é o Order Entry, que é o Order SRC. Posso dar um duplo clique aqui e já olhar, por exemplo, a cara da tela principal dessa aplicação. Note também que ele já vem com tudo praticamente já pré-fabricado para a gente. Os menus, a barra de ferramenta e tudo isso funciona já automaticamente dentro do DataFlex. Claro que você pode customizar, né, conforme suas necessidades, mas o básico e o principal já funciona já out of the box, né, já por padrão. E o Workspace Explorer aqui, ele mostra os componentes da nossa aplicação. No caso aqui, aquelas 10 views que eu tenho estão aqui. Então eu posso abrir, por exemplo, essa view de cliente, posso abrir essa view de order, que é uma view que tem um relacionamento de uma tabela pai e filho aqui de pedido item, né? E eu posso selecionar os objetos aqui, posso dar um duplo clique ou usar essa tecla aqui, esse botão aqui, que também é a tecla F7, para alternar entre o modo de código fonte e o modo de designer, né, que a gente chama, que é esse modo visual de projetar as telas. E note aqui também que quando eu seleciono cada objeto, tem esse outro painel aqui, que é o painel de propriedades, que é o Properties, ele vai mudando de acordo com o que está selecionado. Então, eu posso selecionar um objeto e alterar as propriedades, ou as principais propriedades que ele tem, diretamente aqui, e isso vai refletir no objeto que está mostrado na tela. É claro que eu posso também
ir aqui no código e fazer essa alteração na mão, por exemplo. Né? Isso vai de cada um também. Muitas coisas são mais fáceis de fazer diretamente aqui no visual, né, no designer. E falando nesses objetos aqui, no painel de propriedades, eu consigo ver, além do nome dele, a classe dele. Eu posso, dependendo do objeto, associar ele a um campo de uma tabela do banco de dados e também programar alguns eventos dele conforme a minha necessidade. Né? Esse objeto, por exemplo, aqui é da classe dbForm, que nos leva a esse outro painel aqui da esquerda que se chama Class Palette, que é onde tem as classes ou as principais classes do DataFlex. Né? Eu, por exemplo, posso escolher aqui um botão, arrastar para a minha tela e programar esse botão aqui, o que eu desejo fazer com ele, ou selecionar ele aqui, mudar as propriedades. Né? Então é assim que a criação de telas funcionam aqui no DataFlex. Né? Essas são as classes padrões, né? Mas eu poderia criar subclasses dessas classes ou classes novas. Eu posso, inclusive, criar uma nova classe, adicionar numa dessas categorias aqui, ou criar uma categoria separada aqui, um agrupamento, né? Com classes que eu criei para os meus propósitos. Né? Eu posso, inclusive, criar várias classes, colocar numa workspace só para essas classes e anexar ela às minhas workspaces ou aos workspaces das minhas aplicações como uma biblioteca de classes. Isso também é possível fazer. Bom, como eu tinha mostrado aqui, os painéis eles trabalham no contexto. Né? Tem outro painel aqui também relacionado a objetos, que é esse painel chamado Code Explorer. Eu consigo nele ver de forma gráfica e hierárquica os objetos de uma determinada view. Então, se eu trocar de view, eu vou ver os objetos da outra view. E conforme eu vou selecionando eles aqui, também o designer vai mudando conforme eu vou selecionando os objetos, assim como o painel de propriedades ali, para eu poder mexer com as propriedades desse objeto. E da mesma forma, eu dou um duplo clique e vou para o modo de código-fonte, posso voltar com o F7 ou essa tecla aqui para o modo de designer. Essa é mais uma forma de você identificar e trabalhar e encontrar os objetos da sua aplicação de uma forma mais fácil. Vamos então para um outro painel aqui que é o Table Explorer. Aqui no Table Explorer a gente consegue gerenciar as tabelas do banco de dados que está sendo usado pela aplicação. Aqui a gente consegue inspecionar os campos de uma tabela, por exemplo, a tabela Customer, os índices, os relacionamentos, no caso aqui não tem nenhum relacionamento, informações da conexão e os dicionários de dados. Se eu der um duplo clique na tabela, eu consigo alterar a estrutura dessa tabela e eu posso também, dentre outras opções que tem aqui, visualizar os registros dessa tabela. Posso inclusive alterar aqui os registros da tabela, né, e salvar. A única coisa que se precisa ter cuidado aqui é que a gente está alterando os registros diretamente na tabela, né? Então, qualquer regra de negócio que você tem na sua aplicação, nesse momento aqui, não vai ser obedecida, né? É uma edição de dados diretamente no banco de dados. Bom, agora que eu mencionei um pouquinho sobre a parte de tabelas, vamos aproveitar e falar dos dicionários de dados, que é o recurso do DataFlex que permite definir regras de validação e configurações de campos das tabelas. Cada tabela pode ter um ou mais dicionários de dados, geralmente tem um só, e ele fica aqui nesse grupo de Data Dictionaries. Se eu abrir aqui o dicionário de dados dessa tabela de clientes, eu consigo ver que ele tem várias configurações para cada um dos campos. Aqui, por exemplo, eu tenho configurações de aparência, como o label do campo, ou o tipo de controle visual que ele vai usar, até uma informação instrucional que aparece na barra de tarefas, na barra de status, desculpe, da aplicação. Temos algumas opções de entrada de dados, como, por exemplo, definir que esse campo, depois que eu digitar alguma coisa nele e der um tab, por exemplo, para sair do campo, ele vai tentar encontrar o registro associado àquela informação, ou quero que a informação seja gravada em maiúsculo, que esse campo seja apenas de visualização, ou somente leitura, ou que ele é requerido, ou que ele é chave, assim por diante. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, configurações de lookup e validação, alguns tipos de validação simples de lookup,
Como eu tinha falado, o lookup anteriormente é um componente que permite você pesquisar por registros numa tabela. E aqui outros configurações gerais, como autoincremento, campo, valor padrão para o campo, uma mensagem de entrada do campo, uma mensagem para saída do campo e uma mensagem de validação. Qualquer regra que a sua aplicação tiver, ela pode ser configurada aqui, que ela vai valer para a aplicação toda. Então, qualquer view que você criar utilizando esse dicionário de dados, ele vai obedecer essas regras aqui. Evidentemente, como eu falei anteriormente, você pode anular regras, você pode codificar coisas específicas também direto na tela, né? Ou no objeto. Essas aqui são as regras que estão encapsuladas na classe e elas podem ser reutilizadas na aplicação toda. Bom, isso aqui é uma visão geral sobre o dicionário de dados. Ele sozinho, por ser um recurso poderoso, ele renderia um webinar específico para ele tranquilamente. Bom, agora que a gente viu um pouco do dicionário de dados, eu vou mostrar o último painel aqui, que é o painel do DDO Explorer. Cada view você pode definir os dicionários de dados ou as tabelas que ele utiliza. Nesse caso aqui, essa view aqui, essa tela, utiliza o dicionário de dados Customer. Ele está associado a essa tabela. Então, aqui, o Dataflex, com essa configuração aqui, o Dataflex ele consegue automaticamente definir as relações de dados que existem na tela e controlar o comportamento dos objetos de forma apropriada. Né? Só para mencionar aqui, esse objeto aqui, por exemplo, Customer Number, se eu inspecionar o código do objeto dele, eu vejo que ele é um objeto da classe DBForm. Aqui no Class Palette a gente tem basicamente dois tipos de classe. A gente tem o Form, por exemplo, que é um form normal de entrada de dados, que a gente tem que programar ele manualmente para as ações que ele precisaria fazer. E temos também no grupo Data aqui o DBForm. Esse prefixo DB diz que essa classe aqui é uma classe DataAware, ou seja, ela está ciente a dados, ela pode trabalhar com dicionário de dados, pode trabalhar associados a um campo de uma tabela. E esse objeto específico aqui, ele está associado à tabela Customer Number, ao campo Customer Number da tabela Customer. Então é aqui que a gente diz que esse campo aqui é um campo que vai trabalhar com uma tabela de dados, vai trabalhar obedecendo as regras que estão definidas no dicionário de dados. Bom, então basicamente isso. Eu acho que é melhor fazer alguns exemplos aqui. Eu vou fazer dois exemplos, dois bem simples. Um é o famoso exemplo Hello World e o outro é um cadastrinho de pessoas. E para isso eu vou criar uma nova workspace, chamar ela de Demo Personal, dar uma descrição aqui. Vou criar aqui nesse diretório. Ele vai criar a workspace para mim. E eu vou fazer tudo praticamente na mão, sem usar assistente, sem nada, só para vocês verem como tudo funciona. Eu vou abrir aqui o Workspace. Ele criou aqui meu Workspace. Ele já criou, como eu tinha mostrado lá, os diretórios padrões. E por enquanto ele só contém aquilo que o Dataflex precisa obrigatoriamente para funcionar. Ainda não tem nada personalizado aqui, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um projeto. Então, vem aqui no menu New. Tem vários tipos de projetos. Os próximos webinars vão falar um pouco de projetos web também e outro projeto Windows. Eu vou criar aqui um projeto Windows simples. Vou dar um nome aqui de aplicação. Ele criou aqui a aplicação.src. Quando eu compilar, ele vai virar uma aplicação.exe. E dá para perceber aqui que ele já trouxe para a gente aquela estrutura padrão já de menu, de barra de ferramentas para pesquisar registro, limpar, salvar, tudo isso por padrão. Eu posso aqui, por exemplo, alterar aqui para o título da minha aplicação para minha aplicação, por exemplo, salvar. Agora o próximo passo é criar uma tela, né, uma view. Então vou de novo lá no botão de Create New, agora na categoria, no Tab Page aqui de View, tem vários tipos de view.
tem inclusive do assistente aqui para criar uma view de entrada de dados, mas eu vou criar na mão, vou criar uma view em branco. Vou chamar ela de Hello World. Caption aqui. Criei a view. Agora o que eu quero fazer é ter um botão aqui dentro que vai dar a mensagem Hello World para mim. Então arrastei o botão, vou dar um nome dele de btn Hello World. Vou mudar o label dele também para Hello World. E agora eu quero programar o onClick dele, né? O evento de quando ele é clicado. Ele já foi definido aqui no código-fonte, então eu vou clicar e vou chamar um comando para mostrar uma mensagem na tela, que é o infobox aqui. Bom, criei. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso compilar e executar essa aplicação. Eu posso fazer isso daqui, eu posso compilar a aplicação com esse botão aqui, que é o compilar. Ele vai só compilar. E esse daqui, ele vai executar a aplicação. Se eu tiver feito alguma alteração ou nunca tiver compilado a aplicação, ele vai compilar antes e depois executar. Ele já faz as duas coisas juntas. Então, quando eu mando compilar, ele abre esse painel aqui, Output, vai mostrar o que está acontecendo. Se tiver algum erro, ele vai parar aqui, vai dar a mensagem de erro, e aí você vai poder clicar e ir até a linha que está dando erro. Agora ele abriu a aplicação para mim, a minha view já vai estar aqui no menu View, vou abrir e vou executar, e aí funcionou. Agora eu quero fazer uma outra coisa aqui. Eu quero adicionar uma caixa de entrada de dados, onde eu vou digitar o meu nome e ele vai dar Hello World para mim. Então eu vou mudar aqui para nome, o nome do objeto, frm nome. Vou colocar aqui um label de nome e eu vou também mudar esse label para ficar em cima do objeto. Sim. Agora eu tenho que alterar o código desse botão aqui para pegar esse nome que foi digitado lá e mostrar na mensagem. Então, vou criar uma variável chamada esse nome. Eu preciso pegar a propriedade que é o valor desse objeto e jogar na variável. Note aqui que o Studio ele tem um recurso chamado CodeSense, que ele vai nos ajudando a digitar o código com base no que a gente está digitando. Então, por exemplo, eu quero pegar o value, ele já me traz as possibilidades que eu tenho para usar. Isso vai deixando o meu trabalho mais eficiente na hora de digitar o código. Eu digito aqui o começo do nome do objeto, ele já vai dizendo quais são as opções, e eu só teclo Enter, ele já seleciona. Então isso torna o processo de desenvolvimento mais rápido. O nome da variável aqui também, ele já vai ajudando. Então aqui eu vou concatenar aqui o Hello World com o que está na variável. Ops, esse nome. Então ele vai concatenar o Hello World com o nome e vai mostrar a mensagem. Então vamos compilar e executar, ver se não tem nenhum erro. Não tendo erro, ele compila e executa. Então se eu executar aqui, digitar meu nome, vou dar o Hello World, ele vai dar Hello World Maurício. O que eu posso fazer aqui também quando a aplicação está sendo executada dentro do Studio? Eu posso depurar a aplicação. Ali tem um debugger, o Studio tem um debugger acoplado a ele, né? Faz parte do Studio. Eu posso criar breakpoints aqui com essa barra esquerda e criar pontos de parada na aplicação para eu poder depurar o que está acontecendo. Os breakpoints eles aparecem aqui nesse painel chamado breakpoints. Posso desativar ele, posso ativar, posso até colocar uma condição para quando ele deve ser disparado, né? E quando a aplicação está no modo de debugger, quando ela está sendo executada e para no breakpoint, eu consigo inspecionar as variáveis globais, locais, e também tem uma outra janela chamada watches que eu posso inspecionar expressões. Então, vou, por exemplo, executar aqui o botão de novo. Então, ele parou aqui, está parado, eu consigo inspecionar o que está acontecendo nesse momento na aplicação, e para continuar essa execução passo a passo, ou entrando nos métodos, ou saindo, pulando os métodos, eu posso usar esses controles aqui da barra de ferramentas, step over, step into, step out, por exemplo, ou ir para uma linha específica, e assim eu vou depurando a aplicação. Essa aqui, pula para a próxima linha, é também a tecla F10, então se eu for para a tecla F10,
eu passei para a próxima tela e eu consigo até aqui inspecionar os valores das variáveis que estão sendo usadas aqui nesse método e também, por exemplo, inspecionar uma expressão. Eu quero saber o que essa expressão vai dar antes de executar o código. Posso colocar lá no watches aqui e ver qual que seria o resultado. E assim ir depurando a aplicação. Quando eu estiver já satisfeito com o resultado da depuração, eu posso dar um continue ou parar a aplicação e aí continuar a execução da aplicação normalmente. Agora, vamos criar um exemplo de uma tela aqui que usa banco de dados, que usa adicionar de dados. Então, eu vou criar duas tabelas, Dataflex mesmo, não vou conectar usando uma tabela SQL. A primeira vai ser uma tabela sistema, que vai ter só um registro só para os parâmetros da aplicação. E nesse caso aqui, o parâmetro vai ser, eu vou usar ele para controlar o autoincremento dos registros que estão na tabela de pessoas que eu vou criar a seguir. Então, essa aqui é uma tabela de sistema. A próxima tabela é a tabela de pessoas. Eu vou criar alguns campos aqui, o código, o nome da pessoa e a data de nascimento. Vou criar também alguns índices aqui, um índice exclusivo pelo código e um índice para permitir pesquisa por nome e também por data de nascimento. Aqui, beleza? Salvei. Agora a gente pode ir lá no dicionário de dados, que ele já cria automaticamente para a gente, e configurar algumas regras dos campos. Né? Por exemplo, eu já vou configurar aqui o label dos campos, vou dizer qual que é o controle que ele vai usar, por padrão, né? Vou colocar uma informação de ajuda aqui, que aparece na barra de status, por exemplo. Eu quero que esse campo aqui ele pesquise automaticamente se eu digitar alguma coisa e tentar dar um tab para fora do registro. Vou dizer que isso aqui é do campo, vou dizer que esse campo aqui é um campo-chave e vou configurar o autoincremento dele para ser controlado pelo campo da tabela de sistema. No campo nome, também vou configurar aqui que o label dele vai ser sempre nome. Evidentemente, eu posso sobrescrever isso em outros lugares do sistema direto no objeto, né? Mas aqui já é a regra padrão desse campo para o sistema inteiro. Eu quero que seja tudo maiúsculo e que ele seja um campo requerido. Não dá para salvar um registro sem informar o nome, por exemplo. E aqui a data de nascimento, ele vai ser um form também, que é uma caixa de entrada de dados. Nesse caso aqui eu quero que essa caixa de dados tenha uma máscara de data. Data de nascimento da pessoa. E por enquanto só isso. Então eu salvei aqui e agora eu vou criar a view de cadastro que vai usar essa tabela. Vou criar na mão também, não vou nem usar o assistente. Então vou dar o nome de pessoa e o título dela vai ser cadastro de pessoa. Bom, cadastrei aqui. Aí eu preciso dizer para essa tela que eu vou usar uma tabela aqui, vou usar um dicionário de dados. Então no DDO Explorer eu consigo selecionar o dicionário de dados que eu vou usar. Nesse caso aqui é um dicionário sozinho, ele não tem relacionamento. Se tivesse relacionamento, ele iria trazer toda a estrutura que faz parte do relacionamento automaticamente, né? E nesse outro grupo aqui, o Column Selector, eu consigo selecionar os campos que eu quero trazer para essa tela aqui. Então, eu vou trazer esses campos aqui. E só com isso daqui, se eu compilar e executar a aplicação, vai funcionar. Então a view está aqui. Uma coisa que eu vou fazer antes aqui, só para demonstrar aquele recurso do to-do list, é que eu vou colocar um comentário, um item de to-do aqui nesse código, nesse componente, que eu faço com a combinação de teclas Ctrl+T, que é um comentário to-do, que eu vou querer depois adicionar uma validação para cadastro de menores. Ou seja, eu depois vou adicionar uma regra aqui de negócio que não permite que eu cadastre menores de idade na minha aplicação. E aí quando eu adiciono esse to-do item aqui, mesmo que eu feche o componente onde adicionei ele,
nesse painel aqui To Do, ele me mostra todos os To Do items, ou os itens To Do que tem na minha aplicação. Assim eu consigo encontrar facilmente itens pendentes que eu adicionei para depois trabalhar em cima. Aí se eu der um duplo clique aqui, eu vou lá para o componente onde eu preciso fazer isso. Então, agora eu vou só testar o que eu fiz, né, rapidamente aqui, que foi a tela de cadastro que eu fiz bem rápido. Vou cadastrar 2 pessoas aqui. O primeiro registro vai ser esse daqui. E eu venho aqui, dou um salvar. Vou cadastrar uma outra pessoa. Vou salvar. O Dataflex, além dessa barra de ferramenta, que já é tudo padrão para a gente não precisa nem se preocupar que elas funcionam automaticamente, ele também tem uma série de teclas de atalho que permitem, por exemplo, pesquisar registros com F7 e F8, F7 volta, F8 vai para frente, ou F5 que limpa a tela, e F2 que salva o registro, uma alteração, né? Ou Shift F2 que ele vai remover um registro, por exemplo. Se eu der um Shift F2 aqui, ele vai perguntar se eu quero remover o registro. Seria o mesmo que digitar o excluir aqui, clicar no excluir. Bem, então eu cadastrei esses 2 registros. Agora eu tive tempo aqui de voltar e fazer esse outra exigência, esse outro requerimento aqui. E existem várias formas de fazer esse tipo de validação. Eu vou fazer de uma forma aqui, que é simples. Eu vou selecionar um campo que eu quero fazer a validação, que é a data de nascimento, e vou adicionar uma mensagem de validação. Então eu venho aqui, adiciono, ele vai sugerir um nome de um método para fazer essa validação, e ele criou esse método. Então se eu for no modo de código, ele já criou esse método para mim, e ele está associado aqui a essa mensagem, que seria a mesma coisa que eu configurar aqui. Se eu der um F1 aqui, que é a ajuda do estúdio, ela funciona com base no contexto também. Então, se eu estava com o meu mouse posicionado aqui, nessa propriedade, né, nesse item, dou um F1, ele vai para o help desse item. E aqui eu posso ler e descobrir, ela funciona desta forma. Por exemplo, ela retorna true se algo der errado e mostra uma mensagem de erro, ou false se a validação ocorreu tudo bem e pode prosseguir e gravar o registro. Então, tudo aqui no estúdio ele funciona dessa forma. Inclusive, se você selecionar uma classe aqui e der o F1, ele vai para aquela documentação daquela classe onde você pode aprender mais e ver os exemplos. Então, é muito fácil encontrar informação aqui dentro do Dataflex. Então, vamos colocar uma regra aqui que não vai permitir o cadastro de menores na nossa aplicação. Eu já preparei esse código aqui para não precisar digitar e eu vou copiar ele aqui dentro desse método. Ele calcula a idade da pessoa com base no ano e depois verifica se a pessoa já fez aniversário para determinar a idade real. E se a pessoa for menor de idade, ele vai dar essa mensagem de erro para o usuário e não vai deixar salvar o registro. Então, como eu já fiz a minha pendência aqui, eu posso remover, que ela vai sumir lá dos itens pendentes. Então, vou executar a aplicação. Se não tiver nenhum erro, ele vai compilar, terminar de compilar e executar. Então, a minha view, depois que eu criei, ele já adicionou aqui automaticamente para mim. E eu vou tentar cadastrar uma pessoa menor de idade aqui. Tentar salvar. Ele vai dar o erro, porque essa pessoa é menor de idade. Então, é bem simples de adicionar regras de negócio, trabalhar com alterações, principalmente adicionar de dados, e encontrar informação no help. Daí, para poder cadastrar esse registro aqui, eu teria que colocar, por exemplo, uma data em que não caia naquela validação. E aí ele iria permitir o cadastro, por exemplo. Bom, esse daqui é o básico, né, para se entender mais ou menos como o Dataflex funciona. Nos próximos webinars vocês vão ter uma visão mais aprofundada de cada parte. Né? A ideia é que essa aprendizagem, esse passo inicial no mundo do Dataflex seja feito de uma forma incremental, né, para não ficar tão maçante. Mas basicamente é isso o fluxo de como as coisas trabalham no Dataflex.
Para finalizar, eu vou mostrar aqui como que ficaram os arquivos aqui na nossa workspace. Veja que agora a gente tem mais arquivos aqui que ele criou. Alguns são padrões do Dataflex, mas outros, por exemplo, são a nossa aplicação, as nossas duas views. Lá, aqui no Data a gente tem as tabelas que a gente criou, né, a tabela de pessoas e sistema. No DD vai ter o dicionário de dados que a gente criou para a tabela de pessoas. E no Programs a gente tem a aplicação compilada, que se eu der um duplo clique, ela vai executar como uma aplicação normal, né? Evidentemente, quando eu executo fora, eu não preciso do estúdio aberto, né? Outra coisa, já que eu estou falando de arquivos, como todo editor, né, o estúdio tem diversos recursos aqui no menu Text, inclusive esse Finding Files aqui e o Replacing Files, que permite você pesquisar e substituir termos em arquivos ou dentro desse projeto, ou nos diretórios que você selecionar aqui embaixo, ou em todos os diretórios do Dataflex, ou dentre os arquivos que estão abertos no estúdio aqui. Então ele tem vários recursos que ajudam no desenvolvimento e manutenção de uma aplicação. Bom, a parte do demo finaliza por aqui. Eu vou deixar com vocês agora aqui uma lista de algumas fontes de informação sobre o Dataflex. O primeiro é o Help, o Dataflex, como eu mostrei. Basta você apertar o F1, que ele é baseado no contexto. E é claro que lá dentro do Help você pode também ter um índice, você pode pesquisar por algum termo específico, alguma palavra específica, para encontrar o que você precisa. Em segundo lugar, tem o Dataflex Learning Center, com vários vídeos sobre Dataflex, desde de vídeos para iniciantes até para avançado. Alguns deles até têm legenda em português. Caso você tenha alguma dificuldade em entender o idioma inglês, alguns deles têm a legenda em português. O fórum em inglês da Data Access, que esse é o ponto principal de encontro da comunidade Dataflex do mundo inteiro. E dentro do fórum da Data Access tem uma seção que é específica para os falantes de português, que é o fórum em português. Bom, é isso. Eu agradeço a presença de todos. Fiquem ligados para os próximos webinars, né? Se inscrevam e participem deles. E para quem tiver pergunta, vou ficar feliz em responder. Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas acho que dá para responder uma ou duas perguntas aqui antes de finalizar. Eu tenho uma pergunta aqui referente à frequência do webinar. Tem mais um, acho que na próxima ou na outra semana de dezembro, tem mais um em dezembro, e os outros dois vão ser em janeiro. A gente vai entrar em contato, vai mandar o convite para vocês, então fiquem ligados aí no e-mail. A outra pergunta que eu vou responder aqui, o que a gente não responder aqui, a gente vai responder depois em privado no e-mail, então não se preocupem. Se o Dataflex suporta a herança. Sim, o Dataflex ele permite a herança de uma classe, né, criar subclasse de uma classe, assim como o Java, por exemplo, a herança única, mas ele tem um conceito de interfaces também, que no Dataflex se chama Mixing, é uma classe Mixing, que permite você trazer os métodos ou os comportamentos de uma classe abstrata para dentro de uma classe e aí você cria esse comportamento de herança múltipla, né? Bom, pessoal, o que a gente não responder aqui, a gente entra em contato por e-mail. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos.